gente, tudo bem? Hoje aqui no canal nós vamos fazer esse bonequinho de neve aqui de crochê amigurumi. Eu vou explicar todo o passo a passo dele, né? Mais uma ideia aqui para o canal para vocês poderem fazer agora para o Natal, né? Para presentear, para vender também, para usar em casa, né? Na decoração natalina. Então eu vou explicar todo o passo a passo de como fazer ele. Dessa vez eu fiz ele com uma basezinha para poder ficar bem apoiado na mesa, né? Vou mostrar para vocês, ó. Deixar minha mão retinha, ó, ele fica certinho para ser apoiado na mesa, tá bom? Então, assim evita dele ficar tombando conforme for colocando, né, a decoração, tá? E eu espero que vocês gostem então de mais essa ideia. Vamos lá? Então, gente, mostrando aqui mais de perto para vocês. Hoje eu vou explicar o passo a passo direitinho de como fazer esse bonequinho de neve para decoração de mesa, né? Então, eu vou explicar todo o passo a passo, inclusive, ó, a parte que ele fica sustentado aqui para poder ficar em pezinho certinho, tá vendo? Ó, não precisa nem de muito esforço, ele fica em pezinho certinho para decoração, tá bom? Então, vamos às medidas dele aqui para vocês, ó. Comprimento, ele tem 11 centímetros e meio. A largura eu vou contar aqui, ó, desde o primeiro galinho até o outro, ó, tem 14 centímetros de largura. E a altura, gente, eu vou considerar a partir daqui, ó, tem quase 5 centímetros de altura. Se a gente considerar aqui onde tem a boquinha, tem cerca de 7 centímetros, tá bom? Então, essas são as medidas e vamos agora para os materiais. Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de linha 100% algodão de Tex 295 ou 300 nas cores branca. Nós vamos utilizar a cor vermelha. Vamos precisar também do verde hortelã, tá? Vamos utilizar aqui o marrom chocolate. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês, ó. Marrom chocolate. E vamos precisar também, ó, do laranja, o laranja claro, laranjinha bem clarinho, e do preto, tá? Vamos utilizar também a cor preta. Vamos precisar aqui da nossa agulha de crochê número 2,5 milímetros. Vamos utilizar também a nossa agulha de costura e os nossos alfinetes. Vamos utilizar o nosso enchimento acrílico, certo? Vamos precisar aqui também do nosso recorte aqui de papelão, acetato, acrílico, material que vocês tiverem, pode ser até tampinha de garrafa, tá? Daquelas garrafas maiores, né? Aqui, ó, o recorte é de 4,5 centímetros de diâmetro, na verdade é 4, ó. 4 centímetros de diâmetro, eu tava medindo errado, tá, gente? Então, é essa medida de 4 centímetros de diâmetro, aqui é a marcação justamente do recorte que eu fiz pra gente poder colocar aqui, tá bom? Então, eu fiz de papelão, mas vocês podem fazer do material que vocês quiserem, tiverem aí, tá? Vamos precisar também, como sempre, da nossa tesoura. E por último aqui, então, a nossa fita métrica, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos iniciar aqui com o anel mágico, ó. Correntinha inicial, deixa eu só entrar aqui no meu fio. Correntinha inicial. E aí, vamos começar a primeira carreira, então, colocando aqui 6 pontos baixos, tá? Então, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Só lembrando vocês, se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem a correntinha, ponto baixo, nada, dá uma olhada lá primeiro, no início da nossa playlist de Aprenda Crochê, que vocês encontram direitinho, passo a passo, desde a correntinha até o ponto caranguejo, tá bom, pessoal? Olha lá e depois volta aqui. Então, ó, feito aqui, vamos fechar o anel mágico, puxa bem o fio, deixa bem fechadinho. Eu costumo colocar ele aqui para contar carreira e prender ao mesmo tempo, sem precisar fazer nó, que ele não solta, tá, gente? Ó, ele não vai soltar, ele vai ficar sempre firme aqui. E vamos para nossa segunda carreira, que nós vamos fazer um aumento em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira. Então, ó, um aumento em cada ponto, que nada mais é aqui do que fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base por toda a volta. E no final da carreira a gente fica com 12 pontos baixos, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Vamos agora então para nossa próxima carreira, que nós vamos fazer um pontinho baixo. E no ponto seguinte a gente faz o nosso aumento, tá?
Vamos também repetir por toda a voltinha essa sequência. No final da carreira, a gente vai ficar com 18 pontos baixos. Então, eu vou fazendo aqui e volto com vocês. Vamos agora, então, para a nossa próxima carreira, que nós vamos fazer 2 pontinhos baixos. E no ponto seguinte, a gente faz o nosso aumento, tá? Vou repetir também por toda a voltinha essa sequência e no final da carreira nós vamos ficar com 24 pontos, tá bom? Então, façam aí 2 pontos baixos no aumento por toda a volta, também vou fazer e volto então para continuar. Para nossa próxima carreira, vamos fazer aqui, ó, 3 pontinhos baixos nos próximos pontos de base e no ponto seguinte, então, a gente faz o nosso aumento. Vamos também repetir por toda a voltinha a sequência dos 3 pontos baixos de um aumento e no final da carreira a gente fica com 30 pontos, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, agora nós vamos fazer 7 carreiras de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a voltinha, tá? Então, eu vou fazer aqui 7 carreirinhas de um ponto baixo em cada. No total, a gente continua com os mesmos 30 pontos, porque aqui a gente não tem aumentos, tá bom? Então, eu vou fazer essas 7 carreirinhas e volto com vocês para mostrar como vai ficar. Ó, gente, ficou desse jeitinho, tá vendo? Então, vamos agora para a nossa próxima carreira, que nós vamos começar a fazer as diminuições, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos, em seguida eu vou fazer a diminuição de amigurumi, ó. Vou pegar a argolinha externa dos 2 próximos pontos e puxo, opa, soltou aqui da agulha, deixa eu fazer de novo, ó. Argolinha externa dos 2 próximos pontos e puxo o fio fechando o ponto baixo. Vou repetir por toda a voltinha essa sequência, tá? No final da carreira, a gente vai ficar com 24 pontos novamente, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos, uma diminuição por toda a carreira e volto com vocês. Vamos para a próxima carreira, pessoal, vamos lá. Nós vamos fazer 2 pontos baixos agora, nos próximos pontos de base, e no ponto seguinte, a gente faz, então, a diminuição. Vamos repetir por toda a carreira, a sequência, tá? Dos 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final, nós vamos ficar com 18 pontinhos no total, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Para a nossa próxima voltinha, nós vamos fazer um ponto baixo e no ponto seguinte a gente faz a diminuição. Vamos também repetir por toda a voltinha essa sequência, tá, gente? No final da carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta. E em seguida, eu já vou colocar enchimento aqui por dentro, tá bom, gente? E aí, eu volto com vocês pra gente continuar. Ó, pessoal, coloquei o enchimento aqui, uma quantidade suficiente para ele ficar bem maciozinho. Feito isso, nós vamos fazer o que agora, gente? Nós vamos fazer uma carreirinha de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base para formar o pescocinho, tá bom, gente? Então, ó, é só um ponto baixo em cada ponto. Eu vou fazer, no total a gente continua com os 12 pontinhos e volto com vocês para a gente começar a fazer o corpinho, tá bom? Feito aqui, pessoal. Então, agora vamos começar com o corpinho. Pra gente fazer, ó, eu vou pegar a argolinha externa, só a argolinha da frente de cada pontinho e vou fazer um aumento em cada um dos pontinhos de base por toda a volta. Ó, eu pego a argolinha da frente do ponto e faço um aumento, tá vendo, ó? Eu vou trabalhar desse jeitinho aqui, ó, um aumento em cada ponto, pegando só a argolinha de fora. Tá vendo que a gente tem 2 argolinhas aqui no ponto? Então, a gente pega só a da frente aqui e trabalha com ele fazendo um aumento. Eu vou repetir por toda a volta, como eu já disse. No total, a gente já vai ficar com uns 24 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Ó, gente, ficou desse jeitinho, tá vendo como ele já faz a aberturinha pro corpinho? Então, ele já fica desse jeito. Então, vamos agora para nossa próxima carreira, que também vai ser de aumentos, tá? Mas vai ser da seguinte forma, ó. Agora sim, eu pego a argolinha por inteiro do ponto e vou fazer 3 pontos baixos nos próximos pontinhos de base e no ponto seguinte a gente faz um aumento, tá? Vamos repetir por toda a volta a sequência de 3 pontos baixos e um aumento e no total a gente fica com 30 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Agora, pessoal, para nossa próxima carreira, nós vamos fazer aqui
4 pontos baixos. Deixa eu só arrumar aqui que meu fio enroscou. Ó, nós vamos fazer 4 pontinhos baixos nos próximos pontos de base, ó, 3, 4. E no ponto seguinte, a gente faz o nosso aumento, tá? Vamos repetir por toda a voltinha essa sequência também, né? E no final da carreira, a gente vai ficar com 36 pontos baixos, tá bom? Então, façam aí 4 pontos e um aumento por toda a volta, também vou fazer, e a gente continua. Feito aqui, pessoal, agora nós vamos fazer 7 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a volta, tá? Então, serão 7 carreiras de um ponto em cada, no total a gente continua com os 36 pontinhos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês para mostrar como vai ficar essa parte do corpinho, tá bom? Ó, gente, ficou desse jeitinho. Aqui eu já coloquei um pouquinho de enchimento, inclusive ao redor aqui do pescocinho também, para dar um pouquinho mais de firmeza, tá? Então, eu já coloquei um pouco de enchimento aqui. E vamos agora, então, começar as diminuições, tá bom? Dessa parte de baixo. Então, vamos lá. Vamos começar com 4 pontos baixos, ó, 2, 3, 4 pontos. E no ponto seguinte, a gente faz a nossa diminuição, tá? Vamos repetir por toda a voltinha. No final da carreira, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Ó, 3, 4, opa. E no próximo, a diminuição, certo? Então, eu vou fazendo aqui e volto com vocês. Feito aqui, ó. Reparem que ele já tá começando a dar formatinho. Vamos para a próxima carreira que nós vamos fazer as diminuições de um jeito diferente, tá, gente? Eu vou pegar a argolinha de trás de cada pontinho, só nessa carreira, tá? Então, ó, 1, 2, 3 pontos baixos, ó, nos próximos pontinhos de base. E no ponto seguinte, a gente faz, então, a nossa diminuição, pegando também só a argolinha de trás de cada ponto. Por que que eu tô fazendo isso, pessoal? Porque conforme eu for fazendo aqui os pontinhos, eles vão dobrar aqui sozinhos, tá vendo? Ó, eles vão ficar com essa dobrinha. Essa dobrinha para dentro vai facilitar com que ele fique em pezinho, tá bom? Então, façam aí, ó, 3 pontos baixos e uma diminuição, pegando a carreira toda aqui, ó, a argolinha de trás de cada ponto. Então, eu vou fazendo aqui, ó, e no total nós vamos ficar com 24 pontos, tá bom, gente? E volto então com vocês. Ó, pessoal, agora a gente vai colocar o nosso papelão, ele tem 4 centímetros de diâmetro, tá? Para caber aqui certinho, ó, na parte de baixo. Então, eu vou colocar aqui para ser o apoio para ele ficar em pezinho, tá? Ó, eu vou colocar aqui desse jeitinho, tá bom, gente? Feito isso, agora a gente vai dar continuidade às nossas diminuições, tá? Então, vamos lá, pessoal. Feito aqui, vamos para a próxima carreira que nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, certo? Então, 1 e 2. E no ponto seguinte, a gente faz a nossa diminuição. Aqui eu tô pegando normalmente nos pontos, ó. Eu pego aqui as duas argolinhas juntas e faço 1, 2 pontos baixos e no ponto seguinte uma diminuição. No final dessa carreira a gente fica com 18 pontos baixos novamente. Então eu vou fazendo aqui e volto com vocês para a gente continuar a fechar aqui essa parte, tá bom? Feito aqui, pessoal, vamos para nossa próxima carreira então, que também é de diminuição e vamos fazer, ó, um ponto baixo e no ponto seguinte a gente faz a diminuição de amigurumi. Vamos repetir também por toda a voltinha. No final da carreira, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá bom, gente? Eu vou fazendo aqui e volto então com vocês. Feito aqui, vamos para a última carreirinha do corpinho, que nós vamos fazer uma diminuição em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, ó, uma diminuição em cada, no total a gente fica com 6 pontos baixos, certo? Então, eu vou fazer aqui, volto com vocês para a gente arrematar e fechar essa aberturinha que ele fica aqui no final, tá bom? Então, ó, pessoal, feito aqui, vamos arrematar pegando aqui no primeiro pontinho de base, fechando com um ponto baixíssimo. Puxo o fio, deixo uma pequena sobra pra gente fazer a costura aqui final, tá? Corto, dou nozinho duplo, ó, passando o fio 2 vezes por dentro da argolinha, puxo bem
E temos aqui, então, essa parte fechadinha. O problema é que ele fica com um buraquinho aqui, tá vendo? Então, a gente também precisa fechar essa abertura que ele fica. Então, vamos lá. Pego a minha agulha de costura, venho com o meu fio, passo aqui por ele, ó, e vamos fechar essa abertura pegando a argolinha da frente aqui, de cada um dos pontinhos, a gente vai pegando de 2 em 2, opa, e vai puxando para fechar, ó. Vou pegar aqui as duas últimas, deixa eu puxar bem. Ó, puxa bem para ele ficar bem fechadinho, ó. Reparem que a gente fez o falso anel mágico aqui. Então, ele fica com acabamento como se a gente tivesse feito aqui esse início, tá vendo como fica parecido? Então, fizemos aqui, vamos só arrematar, então, dando nozinhos. Ó, primeiro nó. Eu pego aqui do lado do ponto, tá vendo, gente? Do ladinho do ponto. Dou o segundo nó e escondo o fio de sobra aqui por dentro. Puxo bem o fio, deixo bem fechado, venho com a minha tesoura, corto, e olha só como ele fica em pezinho, tá vendo? Essa estrutura de papelãozinho que eu botei aqui na parte de baixo, é para ele conseguir ficar em pé, tá? Porque assim vocês podem colocar de decoração na mesa, né? Ó, na mesa da ceia, que ele vai ficar bonitinho, certinho, tá vendo? Então, ele vai ficar em pezinho, tá, pessoal? Então, fizemos essa primeira parte. Então, vamos para o bracinho. Então, com o marrom escuro, esse aqui é o marrom chocolate, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos dar um anel mágico, correntinha inicial. Nós vamos colocar aqui 7 pontos baixos, tá? Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito isso, eu puxo meu fio, deixo bem fechadinho. Coloco aqui para fechar e contar carreira ao mesmo tempo. E agora, nós vamos fazer 12 carreirinhas no total, tá? Contando desde essa primeira carreira, tá? Então, isso significa que eu já fiz a primeira, eu vou fazer mais 11 carreiras de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base, pra gente fazer o bracinho, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer aqui, né? No total, a gente fica com 12 carreiras de 7 pontos baixos. E eu volto então com vocês quando eu terminar de fazer elas aqui, tá bom? Ó, pessoal, feito aqui, o que eu vou fazer agora? Coloquei enchimento, inclusive, aqui por dentro, tá? Só um pouquinho de enchimento para manter ele firme. Venho aqui no primeiro ponto de base, faço um ponto baixíssimo, puxo o fio, deixo sobra para costura, dou nozinho duplo, puxo bem, certo? Temos uma parte do bracinho. Para ele parecer mais como um galinho, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer a segunda parte aqui do bracinho, tá? Então, ó, anel mágico. Vamos fazer, né? Correntinha inicial também, meu fio enroscou de novo. Correntinha inicial. E vamos, então, colocar aqui agora 6 pontinhos baixos, tá? Para ele ficar um pouco mais fino. 3, 4, 5... e 6. Feito isso, nós vamos fazer aqui, ó, vamos puxar o fio, né? Deixa fechadinho do mesmo jeito. Nós vamos fazer um total de 5 carreiras de um ponto baixo em cada. Então, aqui a gente já fez a primeira, nós vamos fazer mais 4 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base. Então, no total a gente fica com 6 pontinhos. Eu vou fazer, né? E quando eu chegar no final da quinta carreira, eu volto com vocês pra gente finalizar essa parte, tá bom? Feito aqui, pessoal, a gente arremata agora no primeiro pontinho de base, faz um ponto baixíssimo, puxa o fio, vem aqui, corto com sobra, dou nozinho duplo, fecho bem, escondo esse fio inicial de sobra, a gente pode esconder aqui por dentro, tá? Ó. Coloco aqui por dentro, ajeito bonitinho o enchimento para não ficar acumulado só lá na pontinha, né? Então, eu deixo ele ajeitadinho, macio, certinho. E agora, nós vamos usar o fio de sobra dele pra gente juntar as duas partes, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui a minha linha,
na agulha. Feito isso, a gente vai então fazer esse movimento aqui para formar o galinho, tá? Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta carreira, vai ser onde eu vou posicionar o galinho aqui pra gente costurar, ó. E vou prender, gente, ó, da sexta e sétima carreira aqui do bracinho, né, que vai ser o bracinho dele. Ó, eu vou costurar toda a voltinha aqui dessa segunda parte do galinho, tá, pessoal? Então, eu vou fazendo toda a costurinha aqui, volto com vocês assim que eu terminar a voltinha pra gente arrematar essa parte, tá bom? Feito aqui, então, agora eu só arremato, ó, dando 2 nozinhos aqui na parte inicial. Vou dar o segundo nó, aqui. Escondo o fio de sobra aqui por dentro, ó. Venho com a tesoura e corto. E vou fazer outro exatamente igual a esse, tá? Então, eu vou fazer mais um bracinho pra ficar igualzinho esse aqui, né? Com um galinho e tudo. Então, feito isso, a gente vai encaixar aqui, tá, gente? Então, não precisa ser exatamente abaixo aqui do pescoço, pode ser umas 2 carreirinhas abaixo, tá vendo? Onde a gente vai colocar. Eu vou deixar esse galinho menor voltado pra cima, desse jeito. E vou prender aqui com alfinetes, tá? Deixa eu prender aqui atrás também para segurar mais. Ó, e ele vai ficar desse jeitinho, tá bom? Eu vou fazer outro igual para colocar desse ladinho e volto então com vocês pra gente continuar. Bom, pessoal, vamos começar a fazer o chapéuzinho agora. Então, eu vou utilizar o vermelho, né? Tradicionalmente, as pessoas utilizam o preto, né, para fazer o chapéuzinho. Eu vou utilizar o vermelho para ficar um pouquinho diferente, tá bom? Então, vamos lá, ó. Anel mágico, correntinha inicial. Vamos colocar aqui os 6 pontos baixos para iniciar. Ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito aqui, puxo o fio do anel mágico, deixo bem fechadinho. Coloco ele aqui para contar carreira ao mesmo tempo prender, né? Como sempre. Deixa eu só arrumar aqui o fio. E vamos para nossa segunda carreira, que nós vamos fazer aqui um aumento em cada um dos pontinhos de base até o final, tá? Então, ó, um aumento em cada ponto, no total a gente fica com 12 pontos baixos, certo? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Vamos agora para nossa próxima carreira, então, que nós vamos fazer, ó, um pontinho baixo e um aumento no próximo ponto de base. Vamos ter que repetir aqui por toda a voltinha também, e no final da carreira a gente fica com 18 pontos baixos, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês para a gente continuar. Feito aqui, gente, o que que nós vamos fazer agora? A gente já tem uma largura que tá bom aqui para fazer o chapéuzinho, tá vendo? Porque se eu fizer com uma largura ainda maior aqui do diâmetro, né, do chapéuzinho, vai ficar muito grande, né? Então, a gente vai fazer ele pequenininho. Então, o que que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer a lateral do chapéuzinho. Então, para isso, a gente vai pegar, ó, a argolinha de trás de cada ponto e vamos fazer um ponto baixo em cada pontinho de base, pegando só a argolinha de trás, tá vendo? De cada ponto, ó. Um ponto baixo em cada um. Então, no total, a gente continua com os 18 pontos. E eu vou fazer aqui só essa carreira pegando a argolinha de trás e volto então com vocês. Feito aqui, ficou desse jeitinho. Agora, nós vamos fazer mais 3 carreirinhas de um ponto baixo em cada ponto de base, até o final da carreira, tá? Então, ó, essas 3 carreiras eu pego normalmente aqui as 2 argolinhas do ponto, tá? Então, aqui eu já volto a trabalhar normalmente o crochê, tá bom? Então, eu vou fazer essas 3 carreirinhas, a gente continua com os 18 pontos e eu volto com vocês. Feito aqui, gente, já temos então a lateral do chapéuzinho aqui feita. O que que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer a aba do chapéu. Então, para isso agora, gente, eu vou pegar, ó, só a argolinha da frente de cada pontinho e vou fazer um aumento em cada um dos pontinhos de base por toda a volta, ó. A argolinha da frente e faço um aumento. Só essa primeira argolinha que eu vou pegar, tá bom? Então, eu vou fazer assim por toda a carreira, ó. No final, a gente vai ficar com 36 pontos aqui.
eu vou fazer e volto com vocês para mostrar como vai ficar. Ó, gente, ficou desse jeitinho o chapeuzinho, tá? Então, feito aqui, a gente só arremata pegando aqui no primeiro pontinho de base, fazendo um ponto baixíssimo, puxa o fio, deixa a sobra para costura, corta, nozinho duplo, puxa bem, deixa fechadinho. Esse fio inicial a gente pode cortar também, tá? Porque ele já passou por todo o processo aqui do chapeuzinho, então ele já tá bem preso. Temos ele aqui prontinho. O que que eu vou fazer, pessoal? Vou colocar um pouquinho, bem pouquinho de enchimento aqui nele, ó. Só um pouquinho mesmo, só para manter ele certinho, ó. Colocar um pouquinho assim. Eu coloco ele viradinho aqui para baixo, porque assim eu sei que ele não vai interferir aqui no formato reto da parte de cima, tá vendo? Ele vai ficar aqui certinho. Então eu sempre encosto ele assim na mesa para colocar o enchimento para facilitar. Feito isso, a gente vem aqui, ó, vou colocar do meu lado direito, inclinado assim, para ficar bonitinho, e vou colocar os meus alfinetes aqui, tá? O posicionamento do chapéu, na verdade, vocês podem colocar do jeitinho que vocês preferirem, tá bom? Vocês podem colocar em pezinho, certinho, aqui na cabeça também dá super certo, fica muito bonitinho. Vou até mostrar para vocês, ó. Se vocês colocarem assim diretamente, também vai ficar muito bonitinho, tá vendo? Eu vou deixar ele inclinadinho aqui pro lado, que eu acho que vai ficar mais interessante, né? Ó, e vou deixar assim, tá bom, gente? Então, fizemos essa parte também. Bom, pessoal, vamos fazer agora o cachecolzinho dele, tá? Então, com o fio verde, nós vamos fazer o nozinho inicial de correntinha aqui. E eu vou colocar 37 correntinhas, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e assim eu vou colocando até chegar nas 37 correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui, volto com vocês e vamos continuar. Ó, gente, fiz aqui as 37 correntinhas, ficou desse jeitinho. Agora, o que que nós vamos fazer? Dessas 37, uma é para virar, tá? E eu vou pegar a partir da segunda e vou fazer um ponto baixo em cada uma dessas correntinhas de base até o final da carreira, tá bom? Então, no total, a gente vai ficar com 36 pontos baixos, tá, gente? Ó, a gente tá fazendo um pontinho baixo em cada uma das correntinhas. Então, eu vou fazer aqui, volto com vocês e a gente vai finalizar essa parte. Feito aqui, gente, ficou desse jeitinho que vocês estão vendo. O que que eu vou fazer? Eu vou arrematar aqui no meu último pontinho, ó, fazendo um ponto baixíssimo, puxo o fio, deixo sobra, né, pra gente costurar, dou um nozinho duplo. E aqui, gente, fica a critério de vocês. Vocês podem fazer franjinha nas duas pontinhas, né, tanto o do início aqui, quanto a pontinha aqui do final, tá? Vocês podem fazer franjinha, como que a gente pode fazer, pessoal? Pode utilizar o próprio fio verde junto com o vermelho aqui, ó. A gente faz. Vamos dar aqui, ó, umas 2, 3, 4 voltinhas aqui, certo? Com os 2 dedos, igual eu fiz. A gente corta, ó, vamos cortar aqui a parte de baixo também da franjinha. Cortei. E aí, nós temos aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 fiozinhos aqui, cortadinhos desse jeito. O que que nós vamos fazer, pessoal? Eu até cortei o fio com uma comprimento até grande, né, gente? Porque a gente pode fazer menorzinho aqui, porque senão não vai dar certo, né? Vou dobrar ele ao meio, tá vendo? Os 2 fios. Venho aqui, ó, entro no último pontinho que a gente, no primeiro pontinho que a gente fez, na verdade, ó, puxo os 2 fios juntos, venho com as pontinhas, ó, e puxo elas para dentro da argolinha, igualzinho a gente faz franja normalmente mesmo, tá? E vou puxar todo mundo junto aqui, ó. Feito isso, podem colocar mais um aqui do ladinho para ficar bonitinho, tá? Então, eu pego mais 2 franjinhas aqui, dobro e faço a mesma coisa aqui bem nesse cantinho aqui do lado, onde tem a correntinha inicial praticamente, tá vendo? Venho aqui, dobro os 2 fiozinhos juntos, seguro bem, puxo, venho aqui
e puxo as pontinhas para dentro dessa argolinha que ele forma, ó. Puxei aqui, venho e fecho a franjinha. Feito isso, a gente junta as duas, vem aqui com a tesoura, eu vou contar mais ou menos a distância aqui de um dedo e vou cortar, ó, para igualar aqui o tamanho. Ele vai ficar desse jeitinho, com 1,5 cm, mais ou menos aqui de comprimento da franjinha, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, no mesmo jeitinho, e volto com vocês pra gente posicionar nele. Terminado aqui, pessoal, ficou desse jeitinho, então agora a gente vai posicionar aqui nele, ó. Eu vou trazer aqui de trás pra frente, dos dois lados, ó. A gente traz assim, leva a parte, ó, direita, né, do trabalho pra cá. Puxo essa partezinha do lado direito aqui um pouquinho mais pra cima, pra ela não acabar arrastando aqui na peça, né? Ó, com isso aqui vai ficar um pouco mais larguinho, mas a gente joga aqui pra trás, ó. Tá vendo? Então, ele vai ficar com o posicionamento desse jeitinho aqui nele, tá vendo? Venho com o meu alfinete, vou prender aqui exatamente onde tem o encontro das duas partezinhas, certo? E ó, temos aqui então feito o cachecolzinho dele, tá bom? Então, tá ficando super bonitinho, né, gente? Vamos agora fazer a parte da cenourinha que vai no rostinho dele. Então, com laranja claro, né? Eu tô com laranjinha bem clarinho aqui. Nós vamos fazer aqui o anelzinho mágico, correntinha inicial e colocar aqui para começar 5 pontos baixos, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. A gente fecha o anel mágico do mesmo jeitinho, né, que eu já expliquei para vocês. Vamos para nossa segunda carreira, que nós vamos repetir aqui, então, um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base. Então, no total, 5 pontos baixos novamente, ó. 2, 3, 4 e 5. Tá? Repetindo aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a formar o biquinho aqui, tá vendo, gente? Então, ele já vai dar o primeiro formato aqui da cenourinha. Vamos repetir mais uma vez, tá, pessoal? Mais uma carreirinha de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base, ó. Então, até agora a gente tá fazendo 3 carreiras de 5 pontos baixos, tá? Desde a primeira. Então, ó, deixa eu pegar aqui, 3, 4. Aqui é mais difícil de pegar, né? Porque ele tá ficando fechadinho, ó. E 5, certo? Feito aqui, então, ó, ele tá ficando assim. Agora, para dar um formatinho de abertura, né? Para ele ficar realmente com uma carinha parecida com uma cenoura, né? Que tem a parte mais fina e a parte mais grossinha. O que que nós vamos fazer? Vamos fazer um aumento agora em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, para nossa quarta carreirinha aqui, a gente vai fazer um aumento em cada ponto. No total, a gente fica com 10 pontinhos baixos. Eu vou fazer, volto com vocês e aí a gente arremata, tá bom? Pessoal, terminei aqui. Ficou desse jeitinho que vocês estão vendo. Eu tô tentando colocar minha agulha aqui, gente. Ó, coloquei. Eu já coloquei um pouquinho de enchimento aqui, como vocês podem ver também. E vou então arrematar pegando no primeiro pontinho de base, fechando com um ponto baixíssimo. Puxo meu fio, deixo sobra, corto, ó, dou um nozinho duplo, puxo bem, deixo bem fechadinho, ó. Aqui a gente pode até esconder esse fio inicial também por dentro, né, pra ele ficar certinho. E nós vamos posicionar aqui, então, na frente do rostinho dele. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 11ª carreira, aqui, ó, na 10ª carreira, gente, ó, 10ª, 11ª, 12ª até a 13ª. A gente vai posicionar aqui, centraliza bonitinho, e aí eu venho, então, com o alfinete e vou deixar aqui presinho para segurar pra gente fazer a costura, tá bom? Ó, fiz aqui, já ficou colocado também essa parte, tá vendo?
Bom, pessoal, vamos fazer os bordadinhos dos olhos antes da gente fazer a costura, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima carreira, ó. Entre sétima e oitava carreira, nós vamos usar as duas carreirinhas para fazer o bordadinho dos olhos, tá? Aqui com 3 pontos de distância entre um alfinete e outro, que vocês podem observar aqui, né, os alfinetinhos. Eu tô com a minha linha preta na minha agulha de costura e nozinho na ponta, tá bom? Vamos lá, ó, eu vou entrar em uma abertura entre pontinhos, tá vendo, ó, entre um pontinho e outro aqui, e vou sair aqui na oitava carreira, tá? Na mesma direção onde eu coloquei o alfinete na sétima carreira, tá bom? Porque nós vamos usar as duas carreirinhas como referência para fazer o bordadinho, certo? E vamos lá, pessoal, como que eu vou fazer? Eu vou fazer preenchimento aqui, ó, com ponto cheio, tá? Como eu sempre faço aqui no canal, né? A maioria das vezes eu utilizo dessa forma, ó. A gente vai fazer o preenchimento aqui com o nosso ponto cheio. Deixa eu já tirar o alfinete para não esquecer, né? Porque se a gente esquece esse alfinetinho pequeno, a gente não tira mais. Ó, tá? E eu vou preenchendo aqui, ó, pegando as duas carreiras, a sétima e a oitava carreira ao mesmo tempo aqui, tá vendo? De cima para baixo, fazendo preenchimento com pontinho cheio, pegando no mesmo local, ó, a cada passada. E vou preenchendo, tá? Quando eu sentir que tá mais ou menos aqui um formatinho legal já pra gente poder passar pro outro lado, ó, vamos ver se essa próxima passada eu já consigo um formato bacana. Ó, aqui pra mim já tá bom, tá vendo? Então, eu já levo meu fio aqui pro outro lado, ó. Opa, meu fio enroscou. Só toma cuidado que com bastante alfinete que a gente tem aqui, acaba enroscando o fio. E agora eu vou bordar desse lado também, tá? Então, eu vou fazer o mesmo bordadinho que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado e volto com vocês. Ó, gente, fiz aqui, agora eu vou levar o meu fio aqui para outra aberturinha entre pontos, tá? Ó, vou puxar aqui, ajeitei bonitinho, e aí, então, a gente arremata. Como que a gente vai arrematar, pessoal? Seguro o fio com a mão esquerda, passo a minha agulha aqui, ó, com a mão direita e puxo formando um nozinho. Eu vou fazer isso algumas vezes até ele ficar bem grandinho, ó. Eu já fiz 2 vezes, ele já ficou grandinho o suficiente. Eu volto por dentro do mesmo ponto e escondo o fio de sobra passando por dentro até esconder esse nozinho. Venho com a tesoura, corto a sobra de fio, ajeito bonitinho e fizemos o bordadinho dos olhos, tá? Então, ele ficou desse jeitinho. Agora sim, a gente vai começar a costurar. Então, vamos começar aqui pelo chapéuzinho, tá? Nós vamos fazer a costura, pessoal, do lado esquerdo aqui, a partir da segunda carreira. E nós vamos jogar o chapéuzinho pro lado direito até a sexta carreira, tá, gente? Aqui, até a sexta carreirinha, tá bom? E a gente, então, vai costurar agora. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pontinho aqui do próprio bonequinho, um pontinho do chapéuzinho e vou puxar todo mundo junto. E assim eu vou fazer toda a voltinha aqui com a minha costura, tá, pessoal? Vou pegando aqui, costurando para dar toda a voltinha, ó, desse jeitinho, tá bom? Vou pegando aqui e assim que eu voltar lá pro ponto inicial, né, depois de dar a voltinha toda na costura, eu volto com vocês pra gente arrematar, tá bom? Ó, gente, terminei aqui a costurinha, agora eu venho então aqui na parte inicial que a gente começou, né, parte inicial, lógico. E vou dar, então, os nozinhos de arremate, tá? Então, primeiro nozinho aqui, pego um pontinho, tanto do boneco quanto do chapéuzinho juntos, e dou o segundo nó. E escondo o fio de sobra passando por dentro aqui do próprio chapéuzinho, tá? Venho com a tesoura, corto e temos aqui, então, costuradinho. Vamos agora para a parte aqui da cenourinha. Então, como eu já avisei vocês, da 10ª até a 13ª carreira foi onde a gente posicionou aqui. Então, a gente vai começar costurando com o fio de sobra do próprio trabalho. Pego um pontinho aqui do boneco, pego o pontinho aqui da própria cenourinha e puxo. E vou respeitando aqui o formato redondo, né, gente? Respeitem o formatinho aqui certinho
da cenourinha para poder manter, né, o desenho bonitinho nele. Ó, e vamos costurando, tá, gente? Pego pontinho por pontinho aqui para costura, vou dar toda essa voltinha, ó, vou fazendo aqui e volto com vocês quando eu chegar na parte inicial para arrematar também, tá bom, gente? Ó, tô costurando aqui. Feito aqui, pessoal, vamos então arrematar, ó. Vou dar o primeiro nozinho aqui, vou dar o segundo nozinho aqui. Vamos esconder o fio de sobra passando por dentro do trabalho, puxa bem, venho com a tesoura, corto e ó, já temos a parte então do rostinho completa aqui dele, tá vendo? Vamos agora então costurar as outras partes. Então, vamos começar aqui pelo cachecol dele, tá? Então, com o fio de sobra que a gente tem aqui da parte verde, a gente vai posicionar bonitinho aqui na parte de trás, que é onde ficou o meu fio de sobra, né? E vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui, prender essa primeira partezinha. Aqui, se vocês quiserem, tá, pessoal, vocês podem dar alguns pontinhos para juntar um pouquinho mais essas franjinhas, tá bom, gente? Se vocês quiserem aqui, para poder ficar mais certinho. E aí, eu vou costurando aqui, ó, como se fosse ponto alinhavo, só que vocês têm que sentir que estão pegando a parte do corpinho dele também junto, tá, gente? Eu vou dar uma viradinha aqui nessa parte do bracinho só para mostrar para vocês, ó. A gente vai pegar aqui, vai sair um pouquinho mais à frente, tá vendo? E puxo. E aí, eu vou dando toda a voltinha aqui desse jeitinho. Só que é como eu acabei de dizer, vocês têm que sentir... Aqui meu fio enroscou. Vocês têm que sentir que o fio tá pegando tanto o cachecolzinho quanto o corpinho do boneco, tá bom? E aí, eu vou fazer a costurinha por toda a voltinha. Ó, vou passar aqui, certo? Desse jeitinho, tá bom, gente? Então, eu vou fazer e assim que eu chegar ali na parte da frente, eu volto com vocês pra gente, então, arrematar essa parte também. Ó, pessoal, cheguei aqui na frente, né? Já fiz toda a costurinha. Agora, então, eu vou arrematar aqui nessa parte da frente. Como eu disse pra vocês, ó, vocês podem juntar aqui e fazer uma costurinha também unindo. Ó, vamos ver se eu consigo aqui já no nozinho, meio que juntar essas partezinhas. Ó, dou um nozinho aqui, venho aqui do ladinho, faço outro nozinho de arremate. Meu fio tá curtinho, por isso que eu tô pegando ele por trás aqui. Soltou o bracinho, mas a gente já coloca. Ó, dei o nozinho, parece que ele uniu, tá vendo? Ele uniu mais aqui a franjinha, né? Feito isso, então, esconde o fio de sobra por dentro. Venho com a minha tesoura, corto aqui e temos costuradinho já todo o cachecolzinho, como vocês podem ver, tá bom, pessoal? Então, agora vamos para os bracinhos aqui. Bom, gente, fizemos aqui, vamos agora costurar aqui o bracinho. Lembrando que o galinho menor eu tô deixando voltado para cima, como vocês podem ver, tá? Lembrando que aqui é da terceira até a quinta carreira, mais ou menos, do corpinho, que a gente conta aqui a colocação. E vamos prender do mesmo jeito, ó. Pego o pontinho do corpinho, pontinho aqui do galinho, ó. E vamos dar toda a voltinha aqui, respeitando também o formato, né, arredondado. Sempre pensem nisso na hora da costura, tá? Que é importante para dar certo. E aí, nós vamos prendendo aqui, vamos costurando certinho. A parte de cima, gente, evita pegar aqui no cachecol. Então, levanta ele um pouquinho, como eu fiz aquela costura meio que em alinhavo, a gente consegue movimentar aqui, ó. Então, eu consigo subir essa parte, tá vendo? Eu consigo pegar o pontinho lá dentro do corpinho para poder fazer essa costura na parte de cima, tá? Então, isso é importante, tá, gente? Vocês fazerem isso para se atentar a deixar certinho aqui a costura, sem passar o bracinho por cima do cachecol, que não ia dar muito certo, tá bom? Então, eu vou fazer toda a voltinha, já tô terminando, na verdade, eu já vou terminar em vídeo aqui com vocês, ó. E vou, então, arrematar aqui, ó. Vou dar 2 nozinhos,
Vou dar o meu segundo nó. Como eu falei, respeitem o formato, porque assim vocês conseguem deixar ele com o bracinho retinho, né, voltado para cima, porque senão ele pode ficar achatado, ele pode ficar estranho, tá? Então, como o objetivo é manter aqui o formato como se fosse galinhos, então a gente tem que manter ele certinho, bonitinho, retinho, tá bom? Fiz aqui a costura, fiz já do outro bracinho, ficou desse jeitinho, e agora nós vamos fazer o bordadinho final aqui dessa parte, tá? Ó, pessoal, agora eu vou usar o fio vermelho para fazer o bordadinho. Normalmente faz com botão, né? Colocaria botõezinhos. Eu vou fazer o bordadinho com fio vermelho de um jeitinho que vai ficar legal também, tá bom? Vou entrar numa abertura entre pontos, ele tá com o nozinho na ponta aqui, como vocês podem ver, né? Vou entrar numa abertura entre pontos e vou sair aqui, ó, na direção da parte aqui central, certo? A gente vai sair aqui, ó, vamos pular uma carreira depois da colocação aqui do cachecol, a gente vai entrar na outra carreirinha de baixo, tá? Então, para vocês terem mais ou menos a noção aí de onde a gente vai pegar. Então, eu vou fazer como se fosse um ponto cruz, tá bom? Ó, eu tenho fio aqui, então eu vou sair aqui embaixo, do lado, vou tentar chegar mais pertinho para vocês verem. Desse jeito, ó, que aí ele vai fazer como se fosse um movimento em X, certo? Ó, e vou cruzar aqui do outro ladinho, tá? Então, vou cruzar e já vou descer, ó. Vou pular 2 carreirinhas para baixo aqui e já vou descer. Puxei aqui, ó. Ele fica como se fosse um xizinho, né? Um pontinho cruz. Feito isso, eu acho que eu vim aqui um pouquinho pro lado. Deixa eu só vir mais para cá, para acompanhar aqui a direção certa. Ó, eu vou entrar aqui um pouquinho mais para esquerda. Aí, agora sim eu tô na direção. Mantenham a direção aqui, ó, tá, pessoal? Sempre mantenha aqui para ficar bonitinho. Então, eu pulei aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou só subir também, agora que eu percebi, pessoal, perdão. Ó, a gente tem que vir aqui no topo. Agora sim, ó. A gente pula uma carreirinha e vem no topo da outra, ó. E vou fazer o mesmo xizinho, tá vendo? Então, o objetivo é fazer esse movimento. Então, eu vou pegar aqui no pontinho do lado e vou sair aqui em cima, tá? E vou puxar. Ó, ele já vai fazer o primeiro movimentinho e aí nós vamos fazer o xizinho. Aqui eu vou subir também mais um pouquinho, só para dar um formato mais certinho. Aí, agora sim. E vou sair aqui do ladinho, ó. Venho pro pontinho de baixo aqui do lado. Vou descer aqui uma carreirinha, ó, pulando uma carreira e vou puxar. Vou mostrar mais uma vez para vocês terem certeza aí de como fazer no de vocês, ó. Eu venho um pouquinho mais pro lado só, porque eu vi aqui que ele não tá pegando a mesma direção que deveria, né? Porque a gente tem que manter a direção certinha para ficar bem simétrico. Faço esse X aqui, ó. Eu já faço eu puxo aqui o fio na diagonal, que assim eu já vejo exatamente onde eu tenho que pegar aqui para sair com a agulha, ó. Que é aqui do ladinho, tá vendo? Puxo para cima, venho com o meu fio, passo cruzando, então eu sei que eu tenho que pegar aqui. E vou pular mais uma carreirinha aqui para baixo. E aí eu vou fazer o último, tá bom? Então, eu vou fazer o último, volto com vocês e a gente arremata essa parte também. Eu fiz aqui, vou sair numa aberturinha entre pontos, aqui atrás, ó, mais para trás, né? Fiz aqui, então, o último xizinho, olha, vai ficar desse jeitinho a decoração aqui. Fica super fofinho, né, pessoal? Olha só como vai ficar legal, tá? E aí, a gente arremata igual a gente fez o bordadinho dos olhos, ó. Eu seguro com a mão esquerda, passo o fio com a direita, vou dando nozinhos até ele ficar grandinho, o suficiente pra gente esconder. Ó, já tá bom aqui. Escondo o fio de sobra aqui por dentro, ó, até sumir o nosso nozinho. Venho com a tesoura, corto e olha só como ficou, gente. Tá prontinho o nosso bonequinho de neve. Deixa eu mostrar ele direitinho pra vocês.
Olha, ficou prontinho, ele fica em pezinho, certinho para ser colocado na mesa, né, da ceia, ou então na decoração mesmo, em volta da árvore de Natal. Ele fica em pezinho aqui, ó, certinho para ser utilizado na decoração, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da ideia e essa então foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei porque sabe que vocês se interessam aqui pelas decorações em crochê de Natal, né? Então é sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos. Então deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para receber aí os próximos vídeos que virão, né? Receitas, materiais também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link do passo a passo completinho digitado no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Se você quiser se tornar membro do canal, dá uma olhada na parte Seja Membro que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho aqui embaixo, tá bom? Para ser mais um aí dos nossos membros aqui, que é a Marici Quitério e o KG Center, né, que é o canal do meu marido. Inclusive, um beijão para vocês. Muito obrigada por apoiarem o canal dessa forma também. Então, se você quiser, olha aqui embaixo, tá? Um beijão para todo mundo também que apoia o canal, que está sempre aqui. Aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui também. E até a próxima, então, pessoal. Tchau, tchau!